Amém. Hoje é o pastor Felipe. Fica à vontade que ele está gravando aqui. Amém, Shalom, bom dia. Vamos ler aqui Esther de 1 a 3 e Salmos 119, 80, do versículo 81 até o 96. Esther 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligado por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaico de porfiro, em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam: Meumã, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetá e Carcas, que, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carzena, Setá, Adâmita, Tarses, Meres, Marzena e Memuscan. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei, transmitida pelos oficiais. Então Memucan respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também ela desprezarão os seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficaram sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluída na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que a rainha que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela,
Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, e de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan. Mas para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, cada província e cada povo, e em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ele havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que nomeasse comissários em cada província do império para trazer-se todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Regai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Ragai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Ragai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-se junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado em que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro perto do palácio do harém para saber como Esther estava e que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentasse ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão de todos os que viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, no mês de Tabet, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida, porque ele a ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real e tornou-se a rainha.
em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que, por sua vez, passou as informações ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrisse que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. Depois desse acontecimento, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo, dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei, Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntavam a Mardoqueu: por que você desobedece às ordens do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Então constaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era do povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminá-lo, todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram por isso que é a sorte na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se executasse esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel de selo no dedo e deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag. Ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevesse cartas na língua e na escrita de cada povo, aos satrapas do rei, aos governadores de várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros em todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens.
Uma cópia do decreto deveria ser publicado como lei e cada província é levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que se estivessem prontos para naquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei, o rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Salmo 119, 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas a tua palavra depositei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E pergunto: quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavará, cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Perseverança a minha vida pelo teu amor. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei os estatutos que decretaste. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que que preservas a minha vida. Salve-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, que salmo maravilhoso, né? Salmo 119. Meu Deus, muito tremendo. Muito rico, poderoso. Bom, vamos lá então, né? Vamos fazer uma breve reflexão sobre o livro de Esther e vamos fazer uma associação também com os Salmos. Primeiro conceito aqui, né? A gente vamos se localizar no contexto histórico aqui. A gente está aqui no Império Persa, né? E Xerxes I, ele era o maior império, né? O maior imperador ali da época. O Império Persa, ele era o maior ali, né? De todos os impérios. E ele era um império que ele se estendia da Índia até a Etiópia. E após, né, a rainha Vasti ali ter aquela atitude diante do rei, ela foi deposta, né, do cargo ali como rainha. E o rei, ele precisava de uma nova rainha, né, e é interessante que essa rainha, ela não precisa, não era só beleza, né, ele precisava de uma rainha que representasse ali o reino, e não era apenas beleza, mas também dignidade real, né, e um processo de seleção ali era feito, era um processo ali que não era apenas um concurso de beleza, mas era uma questão
de Estado que ia afetar toda uma política imperial, entende? Então, era um concurso ali, todo elaborado nesse sentido ali, dos padrões ali daquele cenário político, né, daquele império. Então, os judeus, eles estavam no exato período do exílio babilônico. Então, aqui, nessa história de Esther, aqui próximo, né, eles já estavam ali aproximadamente 70 anos, quase 70 anos, né, sendo exilados ali, vivendo na Babilônia, né? Lembram que Nabucodonosor, né, a Babilônia foi lá, destruiu ali o primeiro templo, tal, e aí eles levaram cativos os judeus, e eles estavam ali na Babilônia. Então, os judeus estavam vivendo nesse exílio babilônico, aproximadamente já quase 70 anos, tá? Então, muitos dessa época que a gente está lendo aqui no livro de Esther, muitos como o próprio Mordecai, a própria Esther, eles eram da segunda ou da terceira geração nascida no exílio, nascida lá na Babilônia. Tanto é que Esther é um nome persa. Esther é um nome persa, mas ela também era chamada de Radassa. Radassa é o nome hebraico dela, né, que significa murta. Então, aqui simbolizava o que? A dupla identidade cultural que ela tinha, né? Ela nasceu ali na Pérsia ali, né, na Pérsia, então ela tinha esse nome, Esther, mas ela também tinha um nome da cultura dela, da origem dela, né, como judia. Então ela chamava-se também de Radassa, tá? E aí é muito interessante e a gente pegando aqui um texto destacado, a gente vê que vai acontecer todo um processo de seleção, né? E no capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e graça, favor e benevolência, mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, quando a gente vai analisar, né, essas palavras aqui no hebraico, é muito interessante porque a palavra fala, né, que ele a amou. Então, ele amou mais do que todas as outras e ela encontrou graça e benevolência, né? Essa palavra favor aqui, ela vem dessa palavra mesmo, graça. Favor está ligado à graça, que é um favor imerecido, né? E a palavra benevolência, ela está ligada à palavra bondade, que é o hesed, em hebraico, que é um amor leal, né? Então, Esther ali, ela alcança isso, ela chama a atenção do rei, né? E a palavra fala que ela alcançou esse amor, ela alcançou um favor, ela alcançou misericórdia, bondade do rei, né? Então, é interessante que esse olhar do rei ali para ela, né? Essa coroação de Esther, foi algo assim excepcional do favor de Deus, né? Porque a coroação de Esther não foi algo acidental, mas foi parte de um plano de Deus para preservar o povo, né? Deus já estava vendo ali o que o diabo estava armando para tentar exterminar o povo, e Deus ali coloca Esther num plano maior, divino, em algo extraordinário que ele tinha de livramento ali para o plano, para a salvação do povo de Deus, né? E ele coloca aquilo ali no coração do rei, né? Então a coroação dela não foi algo acidental, mas fez parte de um plano maior,
que Deus tinha para o seu povo. Então a gente vê que algo muito interessante sobre o chamado de Esther, a eleição de Esther, dentro de um propósito muito maior que nem ela mesma imaginava ali naquele momento, quando ela foi chamada. Só que o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa manhã, né, porque assim, esse livro ele é muito rico e tem muitas nuances, muitas chaves aqui. Numa análise profunda, quanto mais você vai analisando, mais chaves você vai recebendo. Então, sugiro que vocês leiam depois novamente, ouçam com calma, analisem os versículos. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre o processo de preparação de Esther. Olha só que interessante. No versículo 12 do capítulo 2, está escrito assim, ó: E chegando, pois, a vez de cada donzela para ir ao rei Assuero, depois que se cumpria o que estava ordenado acerca das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias aromáticas, com as coisas para a purificação das mulheres. Então, Esther, para ela chegar diante do rei, né, para ela ser escolhida, para aquele momento ali da escolha dela ali pelo rei, ela se preparou 1 ano. E aqui havia uma determinação de como deveria ser essa preparação. E eram 6 meses de óleo de mirra e 6 meses de especiarias, de perfumes, de cosméticos, né? Então, olha só, quando a gente vai ver sobre a mirra, ela era usada, né, para purificação e embalsamento, né? Então, ela era ali, a mirra é ela extrai ali um sumo amargo, né, que era usado para purificar e era usado para embalsamento ali do morto, da pessoa quando morria. Então, o simbolismo da mirra é literalmente assim, ó, é a morte para o eu, né? Você, aquela morte, né, do velho homem, que você, né, morre aqui o eu, é onde vem um quebrantamento e é uma preparação que muitas vezes vem através do sofrimento. Olha que interessante, gente. Quando a gente vai analisar os detalhes, a riqueza dos detalhes que a palavra nos traz, certo? Então, a gente pode ver aqui que isso se aplica até mesmo, né, a Yeshua. Ele remete aqui, né? Vocês lembram quando Maria foi ungir o pé de Yeshua com a mirra, né? E estava preparando ele para aquilo, para a cruz, né? Para o propósito, para o alvo, para a missão maior dele ali. Então aqui é muito interessante que Esther, ela foi preparada 6 meses com a mirra e representa justamente isso, a morte do eu, né? O quebrantamento, a preparação que vem muitas vezes por meio do sofrimento. E aí, os 6 meses seguintes vinham as fragrâncias agradáveis, os óleos perfumados, né? Então, qual que é o simbolismo aqui que a gente consegue enxergar através disso? Que depois de passar ali pelo processo de morte do eu, de quebrantamento, de preparação ali através do sofrimento, vem a transformação, né? E aí começa a vir a beleza interior, começa a ter os frutos do Espírito, né? Então, mostra aqui exatamente, né, a obra do Espírito Santo na nossa santificação, no nosso processo. Então, quando a gente vai ver sobre essa questão de preparação, né, Deus, ele sempre nos prepara antes de nos usar, sempre. Você vai analisar na palavra, Moisés, quantos anos foi a preparação de Moisés? Foi 40 anos no deserto antes de liderar Israel. A gente olha e vê que Moisés fez grandes coisas. Gente, um homem foi usado, né, para abrir ali o Mar Vermelho, para tirar um povo que estava cativo 400 anos, né,
ele tirou ali o povo, né, milhões de pessoas ali, de um império que na época era o maior, né? Egito era extremamente poderoso, Faraó, né? Então ele foi usado numa grandeza tremenda, mas olha quantos anos ele foi preparado, 40 anos no deserto, 40 anos no deserto. Então, quanto maior o teu chamado, né, a preparação ela requer também de você, né, mais tônus, mais maturidade, mais fundamento, né, mais forja. Então, Davi, a gente vê como Davi foi forjado, né, anos ali como pastor, né, e sempre fugitivo ali, sempre fugindo de Saul, né, ele passou por toda até uma humilhação, todo um processo ali, né, de força, de resistência, de resiliência, antes dele se tornar rei, mas ele se tornou rei, ele alcançou o alvo do propósito. Quando a gente se permite passar pelo nosso período de mirra, né, passando esse período, nós vamos entrar no período das especiarias, do perfume, né? Das fragrâncias maravilhosas. A gente vai ver também como Paulo, né, foi testado também, foi trabalhado. A gente vai ver o nosso próprio Messias, que é o nosso maior mestre, o nosso maior exemplo. Ele foi preparado 30 anos, queridos. 30 anos antes do ministério público dele. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério e o maior dos feitos, das dimensões e de toda a eternidade, que foi o seu sacrifício na cruz. Então, o Senhor preparou Yeshua 30 anos, 30 anos. E às vezes a gente pensa, né? Ah, meu processo está demorado, meu processo está isso. Gente, Deus é perfeito. Ele é perfeito, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso destino, ele conhece os nossos pensamentos, a nossa intenção, ele sabe como trabalhar conosco. E aí a gente vai ver que a mirra, ela tem esse trabalhar de quebrantamento, né? E Yeshua vai dizer assim, em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É a morte do eu. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, é o reconhecimento, primeiramente, da nossa condição pecaminosa. É a gente entender que nós somos, sim, pecadores, que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Né? É entender que muitas vezes a gente tem dentro de nós uma inclinação para o mal, que é o Yetzer Hará, que a gente sempre fala aqui. E a gente também tem a inclinação para o bem, que é o Yetzer Hatov, né? Mas a gente precisa da misericórdia do Senhor, reconhecer a nossa condição pecaminosa, ter um arrependimento genuíno, que é o Teshuvá, é declarar a morte para os nossos desejos carnais, né? É o quebrantamento do orgulho, da autossuficiência. E aí vem a fase 2, gente. A fase 2. A fase 2 é a fase das especiarias, do perfume, das fragrâncias excelentes, né? E em Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são as fragrâncias, né, excelentes, perfumadas, né? É os frutos do Espírito, amor, onde você entra nesse nível aqui. Amor, gozo, alegria, paz, a paz que excede todo entendimento, a shalom, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A longanimidade, né? A paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, aqui é o desenvolvimento, é a fase do desenvolvimento do caráter de Cristo. É um crescimento na graça, é um crescimento no conhecimento. É a manifestação dos dons espirituais, é quando você começa a manifestar os dons espirituais. E é a preparação literal aqui para o serviço. Porque para você servir, para você colocar as mãos naquilo que é do rei, você tem que ter uma preparação, você tem que ter um preparo, e cada vez mais você vai sendo, né, aperfeiçoado nesse processo. Então, olha só, Esther,
passou 12 meses de preparação. Até foi rápido, né, gente, comparado com um dos outros que a gente estava analisando aqui, 12 meses. E por que 12 aqui nesse sentido? 12 representa o quê, gente? Para quem já é apostólico aí, mais tempo de carreira de apostólico. 12 representa o governo divino, governo, perfeição administrativa. O apostólico fala disso, né? 12 é o governo. E a gente vê aqui um tempo completo, né? 12 meses, aqui um ciclo de um ano. Deus, ele não apressa os seus processos, ele não pula os seus processos, né? Então, a gente vê uma preparação aqui de Esther integral. Corpo, alma e espírito precisam ser preparados. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É uma preparação integral do nosso ser nessa jornada, né? Então, é muito interessante, né? A gente entender, enxergar como funciona o reino, quais são os padrões que Deus estabeleceu, né? E a gente valorizar, queridos, muitas vezes o nosso processo, o nosso período aqui de anonimato espiritual, né? Esse período é um período importante, é um período que às vezes você está ali, ó, escondidinho, sendo tratado, né? Você entender que muitas vezes as dificuldades do seu processo, né, os percalços, aquilo que você está passando, muitas vezes faz parte da preparação, da sua preparação para algo mais excelente. É confiar no Deus que lidera, estabelece o processo, né? É você confiar no time de Deus, na forma como Ele está realizando, né? A forma como Ele está te promovendo nesse processo, certo? Então, é muito poderoso quando a gente vai analisando, né, num contexto aqui mais profundo. Eu queria falar mais até sobre Vasti, né, por que Vasti, por que essa foi uma tomada de posição ali, Vasti, por que ela se rebela ali contra o rei, mas nosso tempo aqui já está finalizando, né, já está mais já para a gente encerrar, e eu queria trazer um pouco sobre a questão das letras hebraicas, né, que nós lemos no Salmos 119 hoje. Então, a gente leu aqui na primeira sessão, que é do capítulo 81 até 88, o pastor Felipe leu a sessão da letra Kaf, né, e a letra Kaf, ela significa a palma da mão ou o poder. E é interessante aqui, né, que o versículo vai dizer assim, ó, desfalece a minha alma pela tua salvação, espero na tua palavra, desfalece os meus olhos pela tua palavra, dizendo, quando me consolarás, né? E aí quando a gente vai fazer uma conexão com o livro de Esther, a gente vê aqui que Esther, né, ela representa justamente essa esperança na palavra do Senhor na preparação dela, né? Mordecai, ali, ele tá vendo ali a perseguição, né? Ele desfalece quando ele vê aquela perseguição ali que acontece, mas ele espera na salvação do Senhor, né? O versículo 83 vai dizer assim, ó, pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Esther, ela estava ali, literalmente, né, nessa situação, como odre na fumaça. Mas ela não esquecia da sua identidade judaica. Esther estava no palácio, mas ela não esquecia dos estatutos, das ordenanças, da palavra do Senhor, né? Mordecai, quando ele tem que ali se prostrar diante de Ramã e ele decide não se prostrar, ele está numa posição difícil, mas ele não abandona os princípios
do qual estavam ali no coração dele. Ele está mesmo num reino persa, né, distante ali da sua cultura, os princípios estavam ali. Então isso é muito forte quando a gente vai analisando, né, fazendo as conexões ali com outros livros da palavra, a gente vai vendo os princípios do reino, né, em toda ela, em toda a palavra de Deus. E a seção do versículo 89 ao 96 é a seção da letra hebraica Lamed. Lamed vem de um contexto que, né, significa, essa letra, ela traz a conotação de ensinar ou aprender, né? E aí no versículo 89 diz assim, ó, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade se estende de geração em geração, e tu firmastes a terra, e ela permanece, né? Então, a palavra do Senhor permanece. A gente vê que o livro de Esther é um livro onde Deus, a palavra de Deus não é mencionado, né? Mas ele está por trás de todos os eventos ali, de toda a orquestração. Mesmo quando Deus parece que está em silêncio, queridos, ele está agindo. Isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente tem ali o silêncio de Deus, né? Mas ele está por trás ali, orquestrando, ele está agindo, ele está vendo, ele está atento a todas as coisas. Então, a gente vê que a palavra dele, né, de preservar o seu povo, permaneceu no livro de Esther, né? A fidelidade geracional. Então, Mordecai, ele vinha de uma geração mais velha, e ele transmite os princípios, ele ensina, né, para Esther, que é a nova geração. E no versículo 91 do Salmo 119 diz assim, ó, conforme as tuas ordenanças permanecem até hoje, porque todas as coisas te servem, né? Então, até mesmo a rebelião de Vasti e a maldade de Ramã servem no sentido, assim, de se prostrar aos propósitos divinos do nosso Deus. Entende isso? Esse versículo, como é forte, conforme todas as tuas ordenanças permanecem até hoje, porque todas as coisas te servem. Então a gente olha nesse contexto, né? Parece que às vezes o mal ali está acontecendo e está imperando. Não, 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 não. O Senhor, ele domina, ele governa sobre todas as coisas. Até na rebelião de Vasti, até na posição ali de Amã, né? Querendo se sobrepor sobre o povo, querendo destruir o povo. Em tudo, Deus ali, ó, tinha um propósito maior. E toda aquela coisa ali que parecia ali ser terrível, aquilo ali vem e se prostra diante da vontade do Altíssimo. Então é assim, queridos, é assim. É assim. A letra Kaf, que a gente leu em Salmos, quando a gente alinha ela ao livro de Esther, o que fala a letra Kaf? Ela traz aqui a questão do poder, palma da mão. Então, representa o poder de Deus trabalhando através das circunstâncias. Entende? A mão de Deus movendo os eventos, mesmo quando você não vê, mesmo quando você está achando que ele está em silêncio, né? Porque você vai ver o livro de Esther ali, não está mencionando Deus, mas ele está ali movendo e orquestrando as coisas ali o tempo todo, né? Aqui, também, quando fala de poder, é o poder da escolha. Porque, olha, Vasti, ela teve ali uma escolha. E Esther também. Mordecai também. Entende? Então, é o poder da escolha. Nós temos um poder terrível. Porque você pode escolher mal. Né? Quando você escolhe não seguir o plano que o Senhor tem para você, a bondade e o amor dele. Porque, gente, parece loucura, né? Você não escolher a bondade, você não escolher o amor, você não escolher a vida, você não escolher os propósitos excelentes de Deus, mas tem gente que escolhe. Isso é terrível, porque é uma escolha que leva à perdição. Mas também quando você usa esse poder e escolhe, né, estar sendo cuidado pelo Altíssimo, escolhe viver o amor dele, escolhe ser cuidado como filho, ser aceito como filho, recebido como filho, né? É a escolha excelente, é a escolha que vai te promover,
você desfrutar e gozar de coisas que nunca subiu ao teu coração, né? De você experimentar o amor paternal de Deus, que supre todas as tuas faltas, que supre todas as tuas necessidades, que te conduz a um destino excelente. Então, a gente vê aqui nesse livro escolhas, e cada uma dessas escolhas levou, né, a um destino diferente, levou a um propósito, né? Então, na letra Lamed, quando fala do ensino, do aprendizado, a gente vê aqui que Deus, ele está ensinando o seu povo através das circunstâncias. Entende isso? Você consegue entender isso? A gente precisa ter o coração ensinável, porque muitas vezes a gente simplesmente, às vezes, não quer enxergar, não quer aprender com as coisas que estão acontecendo. E você deixa, você perde. Quando você não tem um coração ensinável, você perde. E você continua, muitas vezes, dentro de um ciclo. Porque para você sair daquele ciclo, você precisa elevar o nível, né? Passar de fase. E muitas vezes passar de fase aqui, ó, na mente, né? Aprender com aquela situação, não errar mais e dar o próximo passo. Então, Deus, ele estava ensinando o seu povo aqui através das circunstâncias. Esther estava aprendendo a ser um instrumento de salvação, queridos. Olha que lindo, que tremendo, que extraordinário. O chamado, o propósito de Esther, extremamente desafiador, né? Muito desafiador. A gente vai continuar lendo o livro e a gente vê ali que Esther corria risco de vida, mas ela estava ali aprendendo a ser um instrumento de salvação. Né? Então, a providência de Deus, ela vem como uma escola de fé nas nossas vidas. Amém? Então, o tempo é curto. Quando a gente vai ler, tem tanta riqueza aqui. Para fechar, 12 meses de preparação, né? Então, olha só, pensa bem comigo. Esther teve 12 meses de preparação, 1 ano. Sabe para quê? 12 meses de preparação para um momento de eternidade. Então, vale a pena, queridos. Vale a pena. Vale a pena. O nosso tempo de preparação não se compara à eternidade que nós temos em Deus. Esther, ela entendeu aqui que encontrar o rei, né, não era sobre a beleza, mas era sobre ser transformada como alguém que seria digna do trono. É forte isso, né? É forte. Porque a palavra diz que nós somos, queridos, chamados para ser reis e sacerdotes. Meu Deus, é muito forte isso. 6 meses de mirra amarga que quebraram o seu ego. 6 meses depois ela recebeu especiarias aromáticas que foram construindo o caráter dela. Então ela apenas não se embelezou para agradar o rei, mas ela se santificou, queridos, para salvar uma nação. Entende? Cada dia de preparação era um dia de formação no coração dela ali, né? No coração dela ali, para com o Pai, né? E ela ali sendo ministrada, sendo preparada. Então, quando ela entra ali na presença de Deus, do rei, na presença real, ela já não é mais a mesma, né? Então, a nossa preparação espiritual não é sobre a gente se transformar, né, e nos tornar impressionante aos olhos humanos, mas é sobre nós nos tornarmos instrumentos úteis na mão do Rei dos Reis, entende? Então, o que Deus está preparando em você hoje determina o que Ele fará através de você amanhã. Amém? Glória a Deus. É ou não é forte, gente? Que Deus abençoe você poderosamente e que amanhã nós possamos estar juntos com a graça do Eterno. Excelente sexta-feira, excelente preparação de Shabbat. Bom dia. Shalom, shalom.